A partir do final das posições dentárias esqueléticas do meu paciente, a gente vai pensar no tratamento ortodôntico, tá? E em bastante ocasiões, eu diria que, pelo menos na minha experiência, em até mais do que 50% das vezes, o paciente está preparado para passar pelo procedimento cirúrgico para depois fazer o tratamento ortodôntico. E isso deixa o procedimento da cirurgia ortognática bastante dinâmico, tá? É óbvio, não estou generalizando aqui, mas na minha experiência, mais do que a metade dos meus pacientes são operados primeiro e depois é feito o tratamento ortodôntico, tá? E existe uma série de vantagens para o paciente quando ele faz o procedimento nessa sequência, tá? Ele perde pouco tempo e ele ganha tempo na ortodontia. O movimento dentário ele é mais rápido enquanto o osso está cicatrizando. Então, aqueles 6, 9 meses depois da cirurgia ortognática, eles são extremamente importantes para o meu paciente, porque eles podem encurtar em até 30% o tempo total de tratamento ortodôntico, tá? É óbvio, cada paciente é diferente, cada paciente tem necessidades diferentes, cada paciente é avaliado de uma determinada maneira, mas a minha experiência clínica do dia a dia, ela diz que metade dos pacientes podem ser operados antes do tratamento ortodôntico, tá? Esse é o ponto. Hoje, né, falando especificamente agora uma coisa um pouco mais técnica a respeito da cirurgia, hoje todas as minhas cirurgias ortognáticas, elas são planejadas para cada paciente, elas são personalizadas. Eu não vou utilizar um material de fixação, placas e parafusos, que não seja única e exclusivamente para aquele meu paciente, tá? A gente chama isso daí de cirurgia ortognática personalizada. Se eu já me dei ao trabalho de montar um crânio 3D com a cirurgia realizada no meu paciente, isso aqui é para demonstração, tá, gente? E com a mordida do meu paciente já na posição, por que eu vou correr o risco de perder isso daqui durante a cirurgia? A gente sabe que existem materiais e materiais para fixação do esqueleto, tá? Desse lado aqui, por exemplo, eu tenho materiais que a gente chama de convencionais, são placas de titânio de estoque, né? De estoque quer dizer o seguinte, eu tenho na minha caixa à disposição alguns tamanhos, alguns comprimentos, algumas espessuras de placa de titânio. E de acordo com o planejamento do meu paciente, eu vou ajustar essa placa ao esqueleto do meu paciente. Tá, beleza. Eu e meu parceiro, o Dr. Ricardo Coelho, a gente já fez um monte de cirurgia dessa maneira, tá? Nos últimos 6 anos antes da pandemia, a gente operava uma média de 60 pessoas por ano, tá? Então não é pouca gente operando dessa maneira. Só que é uma cirurgia que ela demanda muito mais atenção da gente. E ela exige muito mais tempo de transoperatório, de cirurgia, porque a gente precisa ficar avaliando, medindo, posicionando o esqueleto do paciente a cada passo cirúrgico que a gente tem, para que a gente não perca o planejamento inicial. Então, uma cirurgia convencional, ela chega a durar quase o dobro de uma cirurgia personalizada, né? Hoje, só para efeito de registro, de comparação, eu e meu parceiro, a gente consegue fazer uma cirurgia ortognática personalizada em 2 horas e meia, em 2 horas, com toda a calma e tranquilidade do mundo, porque a gente já sabe aonde é que a gente vai fazer as osteotomias, que é o corte do osso, né? Como é que a gente já sabe? Porque são confeccionados guias de corte. Então, nessa região aqui, deixa eu colocar aqui pertinho, tá? A gente tem um guia de corte para mostrar aonde é que eu vou fazer a osteotomia da mandíbula, para que eu possa posicionar as placas personalizadas para esse caso no local com a perfuração correta, tá? E esse posicionador, a gente chama de guia de osteotomia, ele é confeccionado também em titânio. Ou seja, a gente planeja a cirurgia do nosso paciente no mundo virtual, no 3D, e a gente traz aquelas informações do mundo virtual do 3D para a vida real. Eu costumo dizer
que uma cirurgia personalizada é como uma roupa que ela é feita por um costureiro, né? Onde ele mede o seu corpo, ele transfere essa medida para uma folha de papel, para um molde, ele pega aquele tecido que é extremamente caro e precioso e ele recorta aquele tecido da maneira como ele projetou no papel. No papel ele pode errar 1 milhão de vezes. Ele pode testar 1 milhão de novas maneiras de se cortar. Quando ele está falando do tecido, que é extremamente precioso e único, ele não vai ficar cortando o tecido à toa, com risco de errar e ter um prejuízo enorme. Então, assim, atualmente é possível da gente fazer cirurgias com placas de titânio personalizadas para cada paciente, né? Para que a gente tenha a melhor oportunidade de uma ótima cirurgia para o nosso paciente. E de novo, todo procedimento cirúrgico, ele traz em si, né, os riscos de algum tipo de infecção. Né? Então, o paciente normalmente ele pergunta para mim, ele fala, Fábio, esse tipo de cirurgia ele traz uma possibilidade menor de infecção? Vamos lá, né? Eu acho que tudo depende dos cuidados pós-operatórios. Mas quando a gente fala de tempo cirúrgico, o tempo cirúrgico ele influencia a recuperação. Então, quanto menor o meu tempo cirúrgico, menor a possibilidade que ele tem de algum tipo de complicação pós-operatória, tá? Mas eu preciso lembrar que toda cirurgia, ela tem atrelada a esse procedimento, né, cirúrgico, a possibilidade de uma infecção, desculpa, pós-operatória, tá? Então o ponto aqui é o quanto a gente consegue dar de possibilidade de uma boa recuperação para o nosso paciente. E quando a gente faz uma cirurgia personalizada, a gente está falando de 100% das chances, tá? Porque a cirurgia, ela já foi feita no modelo virtual, tá legal? Então a gente opera o modelo virtual e a gente planeja o movimento esquelético, placas e parafusos, para o nosso paciente especificamente falando. E isso traz para mim uma sensação de segurança bastante grande, tá? Os pacientes sempre me perguntam, né? Putz, Fábio, mas o plano de saúde, ele autoriza esse tipo de procedimento? E de novo, sim, porque a gente está falando das regras da ANS, né? Eu não estaria aqui conversando esse tempo todo com vocês para falar alguma besteira, alguma bobagem, tá legal? É óbvio que todo tipo de dúvida ele é bem-vindo. Na descrição do vídeo aqui você tem aí vários lugares onde você pode me conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais do meu trabalho, principalmente ler e ouvir opiniões de pacientes que estão lá na minha plataforma. Então eu aguardo vocês lá. Pergunta, fala comigo, tá legal? Até mais.